Perfazas. A Boanerges chegou também. Tudo bem, Boanerges? Está escutando bem? Nos ouve bem? Ouço sim, professor. Tudo bem? Eu já ia começar aqui com o Ricardo, podemos? Depois vem você? Sim, podemos sim, professor. Então vamos lá. Seja bem-vindo aos nossos convidados, Ricardo Martins e Boanerges de Souza, ao Papo em Gestão Estratégica. Nós temos aqui o início com o Ricardo Martins e depois o Boanerges. Ricardo, a palavra está com você. Fique à vontade. Seja bem-vindo todos. Obrigado, professor Luciano. Mais uma vez, boa noite a todos, participantes. Eu gostaria de, inicialmente, fazer uma breve apresentação da turma. Quem me conhece é apenas o Gustavo, né? E é meu colega de trabalho no departamento de compras da TechSeed do Brasil. O assunto que eu alinhei com ele é falar de gestão estratégica de compras. Portanto, a gente vai dar um enfoque, principalmente na minha função, que é qualidade de fornecedores. Mas também vou passar por algo que é a preocupação maior dos compradores, primeiramente, e antes ainda, como as questões, o plano estratégico pode ser gerado e onde, né? Então, nesse sentido, a gente vai navegar um pouquinho pelo assunto de compras, funções de compras, ok? Brevemente, eu faço uma apresentação minha e depois eu vou te pedir para compartilhar com todos o material, a minha tela, né? Ok? Ok, Eu sou Ricardo Felicíssimo Martins, sou engenheiro eletricista de formação, pós-graduado em engenharia automotiva e atualmente fazendo um MBA de gestão de projetos. Eu trabalho na TechSeed já há 3 anos. Antes disso, no mundo automotivo, eu já faço 24 para 25 anos. Já trabalhei prestando serviço a engenharias de montadoras, Fiat, Ford. Já trabalhei como engenheiro de produtos da Fiat e engenheiro de qualidade na Ford, engenheiro de qualidade de fornecedores na Fiat, novamente, e também agora como engenheiro de qualidade de fornecedores na TechSeed, que é uma empresa do grupo Fiat, FCA, que agora se chama Stellantis, não é mesmo? Então, perfaz aí um total de experiência de trabalho de cerca de 30 anos. Eu já tenho 30 anos, porém, desses 34 para 5 anos foi em outro lugar, fora do grupo FCA. Eu gostaria, então, de compartilhar o material aí com vocês. Ricardo, se você não conseguiu, compartilhe os slides aqui. Eu já solicitei, eu acho que precisa a autorização aí, né? Não apareceu para mim, mas pode compartilhar para ele, pessoal. Mais fácil, porque deixa eu livre para dialogar e só dá o comando. Pode passar. Só um minuto, então. Meu vizinho aqui está me perguntando se você está indo bem, viu, Ricardo? Meu vizinho? Antônio Cuscovics. Sim. Bom. É esse mesmo, Ricardo? Ou você quer que altere? Esse mesmo. Se você puder dar um zoom. Isso, ok. Então, o assunto é gestão estratégica de compras, mais focado em qualidade de fornecedores.
nós passaremos por esses tópicos, né, uma simulação de uma análise SWOT, apenas para exemplificar de onde podem nascer as ações para compras, né? Vamos falar da curva ABC, que é a curva que todo comprador conhece e deve conhecer muito bem. Em seguida, vamos falar sobre a matriz de Kraujic, que usa como entrada, né, a curva DC. E, em seguida, eu entro mais especificamente na minha área de atuação, que é fazer análise de risco, monitorar fornecedores e avaliá-los frequentemente com relação à performance da qualidade, né, dos materiais que trabalhamos. Enfim, por último, a gente falará sobre como esses resultados desse monitoramento é registrado, né, e é o scorecard de cada fornecedor. Então, mensalmente é gerado um scorecard para cada fornecedor e o indicador para a nossa empresa, né, que é o IQF, é o nosso KPI para a função qualidade de fornecedores. Bom, Gustavo, se você puder clicar no primeiro link aí do SWOT. Apareceu? Sim. Ótimo. Então, pessoal, eu não preciso falar sobre a ferramenta, né, em si, porque eu acho que vocês já devem ter passado por ela e o objetivo não é esse, mas eu resolvi preencher um SWOT com um cenário que a indústria automotiva viveu há cerca de 15 a 20 anos atrás, e desde então ela vem evoluindo com combustíveis alternativos, com energia alternativa e também com consumo, né? Inclusive, eu tive o prazer, né, e tenho o orgulho de dizer que eu trabalhei muito sobre os motores Fire quando eles foram lançados, porque eu comecei na Fiat como estagiário em 1990. E dali em diante, quando foi 2000, o motor Fire nasceu e ele trouxe uma grande vantagem competitiva no mercado, que foi o consumo de energia, né? O consumo de combustível, né? Houve um salto significativo e depois foi sendo atingido por todas as outras montadoras com os novos motores, enfim. Já naquela época, né, há 20 anos atrás, tinha-se a preocupação com o uso de energias alternativas, então se falava em célula de hidrogênio para produzir energia para o motor, o carro com propulsão elétrica, né, que é o que a gente está assistindo já a introdução e os lançamentos no mercado, e motores de combustão tradicionais que tivessem menor consumo. Então, esse era o cenário de desenvolvimento de motores elétricos, outras fontes alternativas de combustível, células de hidrogênio, e também o aperfeiçoamento daqueles motores que ainda durariam 20, 30 anos, né, no mercado, que são os motores que atualmente no Brasil, principalmente, são os motores ainda usados em larga escala. Bom, nas faixas laranjas estão o S e o W, né, de forças e fraquezas, né? E lá na faixa verde estão as oportunidades e os desafios, né? As dificuldades, né? Enfim, esse cenário de automóveis em busca de energia limpa ou menor consumo demandou
de todas as montadoras, motores elétricos, desenvolvimento em motores elétricos para automóveis e inversores, né? E para poder fazer o carro elétrico, né? E também motores mais leves para pesar menos e ter melhor consumo, né? Melhor taxa de consumo. Ao mesmo tempo, para nós, na TechSeed, era necessário enfrentar dois problemas. Isso exigiria da gente, se a decisão fosse desenvolver materiais para motores elétricos, fazer uma interface com motores elétricos. Ou, se fosse motores mais leves, desenvolver materiais mais leves, ligas metálicas mais leves para suportar essa ação. Então, exigiria um diferente grupo de fornecedores, uma diferente tecnologia como desafios, né? Como dificuldades. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos uma fraqueza que era notória, que era a expertise em metais não ferrosos. Essa nós não tínhamos. Ao contrário, nós tínhamos a força da expertise em metais ferrosos, né? Portanto, cabia-nos ou fabricar componentes para motores elétricos, a carcaça, enfim, peças menores, ou desenvolver ligas metálicas mais leves, como hoje a gente já tem a fábrica instalada e produzindo, que é o alumínio, promovendo um melhor consumo de energia, que são os novos motores Firefly, né? Uma versão do projeto Fire, né? Então, seja o bloco do motor, seja a tampa do motor, antes em ferro fundido, hoje em alumínio, liga de alumínio, ok? Estas foram as nossas forças encontrando as nossas oportunidades, né? Então, em algum momento, né, a indústria automotiva, seja o cliente com a TechSeed, né, que vivia principalmente, né, com um grande volume de trabalho junto à empresa do grupo, né, a Fiat, desenvolver as ligas metálicas, desenvolver o projeto do motor em alumínio. Junto disso, para enfrentar esse desafio, teve que admitir a equipe de engenheiros expert nisso, equipamentos, recursos operacionais, identificar processos comuns e adaptar outros, e desenvolver novos fornecedores. Então, aqui entra compras de mão cheia, né? Nesse quadrante onde os strengths, as forças encontram os desafios, as dificuldades, entra compras de forma avassaladora, né? Bom, onde as fraquezas encontram os desafios, que é no quadrante azul inferior, caberia uma tomada de direção, ou instalar mais uma fundição de liga leve, ou até mesmo vender a fundição de ferro. Nesse momento, eu acredito que isso foi há 20 anos atrás, eu nem fazia parte da TechSeed, né? Eu acredito que alguém adotou essas duas ações aí para serem executadas. E hoje nós temos ela sendo, de fato, concluída, né? A fundição de ferro do grupo TechSeed foi vendida, né, para Tupi, que é outra grande fundição no Brasil, né? Um outro grupo que agora se globaliza de fato, com as unidades da TechSeed na Europa e na Ásia. E nós criamos uma nova fábrica, com novo pessoal, com novos equipamentos, enfim. Hoje a fundição ela é feita com injeção, né, sob pressão, e é um processo um pouco diferente, então demanda muitas
máquinas e operações diferenciadas. É um material diferente, né? Bom, isso foi só para exemplificar o que o SWOT pode nos proporcionar enfrentando no dia a dia cada desafio que a gente possa ter, independente da área, independente do projeto, né? Sempre que for um projeto surgir de uma necessidade de mercado, a alta direção da empresa vai se reunir e vai fazer um SWOT para identificar quais ações tomar e quais estratégias adotar. Neste caso, eu citei aí vender fundição de ferro e construir a fundição de liga leve. Assim foi feito. Porém, para compras ficou com aquela missão de desenvolver novos fornecedores, ir atrás daqueles que o novo produto vai exigir. E nesse aspecto, uma meia dúzia de fornecedores, na verdade 4, foram demandados urgentemente, né? Lá em 2014, antes ainda, né? Em 2014 foi a fase de prototipagem, testes, mas antes ainda, em 2013, o projeto nasceu e começou a ser desenvolvido, para ser lançado em 2015. Então, já temos no mercado o motor Firefly há 5 para 6 anos, ok? Bom, então, cadeias de suprimentos, né, que é o assunto, né, foi sempre um fator chave a partir dos anos 80. E a gestão da cadeia de fornecedores tornou-se importante fator de competitividade. Então, nós precisamos ter ganhos com isso. Antigamente, a gestão de fornecedores, ela não era uma atividade assim tão organizada, né? Por isso, a partir dos anos 80, muitos autores da administração começaram a organizar as ideias para que essa gestão de fornecedores fosse melhor feita e com os indicadores e com ações, né, ao longo dos desenvolvimentos. Gustavo, você pode, por gentileza, passar voltar, né, na setinha aí e passar para o próximo link, por favor? Isso, curva ABC. Ótimo. Ok. Bom, dentre todos os fornecedores que a empresa já tem, né, na verdade, se ela estivesse começando naquele momento, né, e no caso a Texid Alumínio começou há 5 anos atrás, 6 anos atrás, com seus fornecedores ativados, propriamente dito, né? Então, há uma necessidade de, primeiramente, conhecer em que oceano se está navegando, né? Muitos autores da administração chamam a curva de despesas de compra por materiais, por quantidade de materiais, curva ABC. Então, nesse exemplo, nessa figura, é como se a gente poderia imaginar, né, que existem 100 itens em que 20 deles respondem por cerca de 80%, 85%, né? Nesse exemplo aí dado pelo texto, 20% dos itens representam 80% do custo das despesas de compras. Se o comprador não sabe disso, isso é uma informação estratégica, né? Ele vai operar de uma forma desfocada entre os fornecedores, né? E é preciso dar a devida atenção a esse grupo, né? Afinal de contas, é aonde se gasta mais. Então, muitos autores, inclusive, chamam a curva ABC de curva 20-80, né? Ou 80-20. Bom, aqui a gente já tem, então, uma primeira informação, né? É a categorização, criação de grupos
em função do impacto nas despesas de compras, né, do departamento de compras. Então, assim, o comprador ele sabe que o grupo A ele tem que trabalhar mais cuidadosamente, negociar melhor, fazer mais com menos. O grupo B é um grupo intermediário em que ele vai ter atenção, mas não tanto quanto o A, e o C é um grupo de fornecedores que, por mais que ele negocie, tome ações típicas de um comprador, ele não vai auferir, melhorar os resultados para a empresa, né? Então, a curva BC nada mais é do que uma priorização dos materiais em função das despesas de compras, né? Mostrando quais são aqueles materiais que mais impactam nas despesas de compras. Bom, mas o que tem isso a ver com a qualidade de fornecedores, né? Ainda nada, né? Mas essa curva por si só não dá para ser usada para avançar nesse tema de qualidade de fornecedores. Então, alguns autores da administração, né, nesse caso do slide está sendo dito aí, Vaccaro, Klippel, Antunes, diz que existem problemas com essa curva. Necessariamente, mesmo o comprador precisa saber outros riscos envolvidos com esses fornecedores. Não apenas olhar o cifrão que é gasto com cada material e, de consequência, com cada fornecedor, né? Então, essa curva não considera os aspectos relativos à qualidade das compras realizadas. Então, qualidade é um assunto muito importante, porque se você não tem, o seu produto final depois bate no mercado e volta como despesa para você. Não considera a relevância estratégica dos itens e serviços adquiridos. E essa curva também não considera os aspectos relativos ao valor gerado por cada material, né? Às vezes, um material ele pode não custar muito, mas ele tem um valor enorme de transformação para o meu produto final, que confere qualidade no meu produto final. Bom, é isso que eles querem dizer. Então, a curva BC sozinha, ela serve para o comprador, mas mesmo assim deixa ele sem informação. Gustavo, por gentileza, vamos para o próximo. O próximo seria a matriz de Kraujic. Eu vou ter que pegar ela no e-mail aqui, Ricardo. Só um minutinho, por favor. Se você quiser dando continuidade na apresentação, pode. Eu vou introduzir a teoria da análise de Kraujic. Então, chegou o momento em que se necessitava ter mais informações dos fornecedores ou dos materiais, né, propriamente dito. Mas sempre pensando nas despesas de compras. Então, Kraujic foi um cara, né, Peter Kraujic, que mostrou que uma ferramenta estratégica para o setor de compras de bens, e ele desenvolveu isso, foi para a BASF, né? O fornecedor BASF, grande parte das pessoas já conhece, porque é uma marca famosa, né? Então, a ideia do Peter Kraujic foi introduzir a análise estratégica dos produtos adquiridos a partir do risco de abastecimento de cada material, olhando-se cada fornecedor também. Então, qual que é o impacto do risco de abastecimento para o meu produto final ou para o faturamento da empresa, né? Bom, então ele traçou. Gustavo, você já tem condições de pôr a imagem? Não, Ricardo, não está conseguindo abrir ela aqui. Eu tenho ela aberta. Eu não sei se
eu pedindo o compartilhamento aí, se é possível. Pode pedir lá. Você tem acesso, pode ir tranquilo. Rapaz, ele não está me permitindo aqui. Eu acho que... Não sei se vocês conseguem... Se você quiser mandar pelo meu WhatsApp, Ricardo. Bom, o arquivo, eu não sei se eu estou com ele. Vamos ver. Pode ir com calma, Ricardo, tem tempo aí. Eu vou tentar... E no WhatsApp, eu acho que eu não... No celular aqui, eu acho que eu não tenho o arquivo, sabe? Ô, Gustavo, você consegue mandar o arquivo aí para o professor Luciano? Vou tentar enviar para ele aqui agora, ô, Ricardo. Só um minutinho. Faça a gentileza. Porque aqui no meu WhatsApp, no meu celular, eu não tenho o arquivo, para a gente ser mais rápido, né? Se você quiser ir apresentando aí, pode, que aí assim que eu conseguir enviar para ele, já mostra para o pessoal da turma. Tá. Bom, mas a análise de Krausik nada mais é do que uma matriz bidimensional, né? Podemos dizer tridimensional, polivalente do ponto de vista de fatores de análise. Então, no eixo vertical, você tem o faturamento, no eixo horizontal, você tem o risco de abastecimento. Então, agora, a análise ela começou a ficar mais estratégica, mais profissional, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista empresarial, né? Então, ele introduz o fator risco para a análise do comprador e para a análise de quem mais necessitar. No caso, o engenheiro de qualidade fornecedor também. Porque o engenheiro de qualidade fornecedor, ele precisa também saber quem é cada fornecedor, se esse fornecedor tem um grande impacto no faturamento ou não, se ele precisa ser tratado como um monopólio, que às vezes existe, né? Bom, a matriz de Krausik, ela define 4 quadrantes. Aí seria interessante ter mesmo a imagem, né? Em 4 quadrantes que não deu para compartilhar mesmo. Gustavo, tenta mandar pelo e-mail meu. Está no seu e-mail, professor. Tá no e-mail? O Ricardo encaminhou junto para mim e para o senhor. Meu computador está travando. É aquele aqui, material? Tá é aquele material, né? Chama Krausik. Deixa eu pegar aqui. São vários arquivos, aí tem Krausik, Análise Model. Ricardo Filho, felicíssimo. Qual deles você quer que pegue, o Ricardo? Krausik Análise Model. Isso. É agora que nós estamos abrindo isso aqui, velho. Deixa eu projetar para você aí. Vamos lá. Esse aqui. Ctrl L, né, gente? PDF? Isso aí. E aí? Isso aí. Se você quiser ajustar melhor aí o zoom, enfim, para mim já está. Para mim tá bom. Para vocês estão bom aí? Então vamos lá. 4 quadrantes. Então, são 4 quadrantes, posicionamento estratégico de cada fornecedor. Cada bolha dessa é um fornecedor, que eu nomeei de A a T, né, para não vazar as informações. Sim. Enfim, cada quadrante desse tem um nome, né?
Esse inferior, marcado de verde, são fornecedores não críticos, porque eles têm baixo impacto no baixo impacto nas despesas de compra e baixo risco. Os do quadrante imediatamente acima, que é o azul, são os chamados fornecedores de alavancagem, porque eles têm alto impacto no faturamento e baixo risco. Os do quadrante superior direito, em vermelho, são os fornecedores estratégicos. E embaixo, ali, em amarelo, os fornecedores gargalo. Vou falar rapidamente o que é cada um, né? E o que a matriz faz. Sim. Eu posso entender aqui, me permite? Eu posso entender aqui que o tamanho da esfera significa o tamanho do faturamento do fornecedor ou não? Por exemplo, se eu pegar aqui o C, ele tem uma contribuição enorme na hora da compra. Então, o tamanho da esfera quer dizer isso, né ou não? Perfeito, é isso mesmo. O tamanho da esfera é o tamanho da despesa que nós temos com cada fornecedor. Porque na planilha embaixo, a gente tem a classificação por faturamento de A a T, em ordem decrescente. Logo, existe um acumulado de impacto aqui, ó, um percentual, que vai categorizando eles e já vai dar a cor para eles. Ok? Então, é definida uma estratégia. Até 50% são fornecedores salmão. Sim. Até 80% são fornecedores marrom ali, né? E tem médio risco. Salmão é alto risco. Até, se não me engano, 95% são os fornecedores verdinhos, que são de baixo risco, e os azuis são sem risco, vamos dizer assim, ok? Bom, em cada quadrante desse, exige uma atuação do comprador e do profissional de qualidade de fornecedor também. Bom, mas antes da gente falar dessa ação, né, uma ação que vem dessa estratégia de conhecer bem os fornecedores e quem são eles, existe a classificação do risco, né? Então, o risco, ele é definido por essa coluna chamada risco, é uma planilha automatizada, né? Em que já plota as bolhas, dado o faturamento que você coloca aqui, de A a T, e dada a classificação que você faz para impacto, escassez, tecnologia e produtividade. Então, com o impacto, entende-se qual é inclusive a pergunta, ela está aí, qual é a consequência, né, da falta daquele material ou da entrega atrasada. Ou da descontinuidade. Ou da descontinuidade. Ou seja, às vezes o fornecedor fala assim, a partir de tal data eu não vou conseguir mais produzir esse material. Bom, escassez, existe exclusividade, monopólio, ou seja, esse fornecedor é o único capaz de fazer esse material para mim, né? Então, quando a resposta é alta, a resposta está sendo afirmativa, a pergunta, né? Não, ele tem uma moderada participação no mercado, ele mais 2, ou ele mais 1, são poucos, de qualquer forma, então o risco é médio. Tecnologia. É longo o desenvolvimento tecnológico para a gente poder ter outro, ou para podermos sair de um e ir para outro fornecedor? E produtividade eu vou precisar de 100 peças por dia. Será que o fornecedor, vai conseguir fazer isso para mim com uma sobra? Se eu pedir 150 num determinado período, ele vai conseguir? Então, todos esses fatores estratégicos afetam o risco. E o risco nada mais é do que uma média ponderada desses fatores. Depois, você pode dar peso a cada fator. Nesse exemplo aqui não existe, tá? Dada a média, a bolha é posicionada no gráfico, ok? Junto com o faturamento, a média de risco com o faturamento. Portanto, aqui você tem um cenário aonde você fala assim, no quadrante verde,
fornecedores não críticos, o comprador e o vendedor desses fornecedores azuis, eles estão em pé de igualdade, existem muitos fornecedores, então o comprador não está muito preocupado com essa turma, não. Ele compra, se não conseguir comprar de um, vai comprar do outro, mas ele só tem preocupação, dar alimento para cada um deles, mantê-los fornecendo para a gente. Já no quadrante azul, o comprador está muitos fornecedores que terão um grande impacto nas despesas de compra. Então, ele tem poder de negociação muito alto. Logo, a gente tem uma desigualdade entre comprador e vendedor. Já no quadrante vermelho, a situação também é equilibrada. Por quê? Nós, com aqueles fornecedores de exclusividade, né, por um fator ou outro de mercado, ou de extração mineral, nós temos um ou outro caso que é só aquela fonte. Então, nós temos que lidar com eles em regime de parceria, também vai entender as nossas, enfim. É uma relação muito delicada e igual, apesar de desconfortável para o comprador. No quadrante amarelo, nós temos o comprador em desvantagem, porque são fornecedores de alto risco, embora não sejam tão significativos nas despesas de compra, são em pouca quantidade. Então, o comprador também tem que tratá-los especialmente, não tão especialmente quanto a zona do quadrante vermelho, mas de forma diferenciada. Bom, com isso, a gente sabe quem é quem. Então, a estratégia de introduzir o risco, o risco como fator de análise, né, é primordial dentro da área de compras. Não só dentro da área de compras, mas em todas as áreas da empresa, né? A análise sob a ótica de risco, não à toa é o que preconiza as normas de qualidade ISO 9001 e a IATF, que é a automotiva, né? 16949. Bom, podemos avançar para o próximo slide, Gustavo? Não, sou eu. O professor vai estar passando e meu computador aqui travou, Ricardo. Esse aqui morreu. Qual que é o próximo arquivo, Ricardo? Risco do produto. Risco e qualidade do produto. Isso. Agora entra mais especificamente no que eu faço, naquilo que eu preciso conduzir com os fornecedores. Existe um número enorme de fornecedores, né? E no caso lá da TechSeed, por ser uma fundição, os materiais serem de mineradoras e outros materiais mais complexos do ponto de vista de fornecimento, não demanda muitos analistas de qualidade de fornecedor. E, no caso, lá sou eu apenas, e eu tenho uma lista de 100 fornecedores. Porém, eu não consigo trabalhar com 100. Eu preciso priorizá-los. Eu vou priorizá-los como? Então, eu olho fatores de risco na organização do fornecedor. Então, aqui eu avalio o local de onde ele produz, a dependência dele do faturamento para a TechSeed, se ele é proativo com a qualidade, com as áreas comerciais, com a área comercial, se ele tem certificação em qualidade ou não, enfim. Olhe também, nessa coluna central, o processo do fornecedor. Se ele controla e segrega bem, né, o seu processo de fabricação, se ele entrega bem, né, em quantidade de tempo, né, se ele não tem ocorrências de entrega e nem de controle de qualidade, né? E nas 3 últimas colunas a gente tem o tipo de especificação, o desenho do cliente final, né, que no caso é a montadora,
se aquele material impacta em alguma característica de segurança, alguma característica funcional importante, crítica, e também se nós temos detecção, se algum problema acontecer com o nosso produto acabado ou no processamento dele dentro da montadora. Dadas as respostas, que é uma avaliação, né, numérica, 3, 6 e 10, multiplicados com relativo peso para cada coluna dessa, dá um número de risco aqui na pontuação, na priorização. E eu dividi em grupo de risco alto, que é esse avermelhado, e o grupo de risco médio, que é esse marrom, e o grupo de risco baixo, que é o verde, que está na segunda página. Eu nem coloquei aqui porque ela é longa, né? Então, eu trabalho mais rigorosamente com esse grupo vermelho, faço seleção, faço FAP, faço monitoramento do indicador de qualidade, trato as não conformidades desse grupo obrigatoriamente. E à medida que eu mudo de grupo, eu elimino alguma dessas atividades. Portanto, eu sei com quem eu vou trabalhar mais rigorosamente, mais frequentemente e menos frequentemente. São aqueles que não me trazem problemas de qualidade. Bom, eu acho que aqui tem a coluna dos materiais, né, à esquerda. Mas a ideia era mostrar que a segmentação dos grupos ela é necessária para saber como atuar com cada grupo de fornecedor. Podemos ir para o scorecard? Vamos lá. Arquivo do scorecard. Eu acho que eu já bati o tempo. 2 minutos. Tá. Já bateu, mas vamos lá. Vamos lá. O scorecard, cada fornecedor vai receber isso, que é a demonstração da performance dele de qualidade, né? Tem até um radar chart aqui à direita, no alto, logo abaixo da nota 90,6, e a letra A, o que significa? 90,6% é o indicador de qualidade desse fornecedor. Nesse caso aqui, a Combustol é um fornecedor de serviço de tratamento térmico. Ele é um fornecedor considerado classe A. O radar chart indica que a qualidade material dele, IQM, é um indicador. O indicador de entrega, o IE, indicador de auditoria, o IA, estão ok. O ISGQ, que é o indicador de sistema de gestão da qualidade, não está ok. O pontinho está mais para dentro do radar chart, está vendo? E o IF é o indicador financeiro, que é a avaliação dele no Serasa. Está zerado, ou seja, é um fornecedor que tem dificuldade financeira, mas ele não é um fornecedor problemático do ponto de vista comercial. Bom, então ele é feita uma média desses indicadores que me gera o IQF. E o IQF é apontado mês a mês, como vocês podem ver aí embaixo, e cada mês sai uma classificação. Nesse mês de janeiro de 21, por exemplo, houve um problema a nota foi azul porque houve um problema de qualidade, né? E aí foi tratado e a gente junto ao relatório mesmo. Enfim, esse é o scorecard, o monitoramento fornecedor e como ele demonstra a sua qualidade, né? São 5 indicadores que perfaz cuja legenda está aqui, composição do IQF à esquerda embaixo, IQM, IE, IA, ISGQ e IF. Cada um com a sua natureza, né, de controle. IQM, qualidade, IE, a entrega no prazo e na quantidade certa, IA, avaliação dele em auditoria, e ISGQ, se ele tem ISO e IATF, ele ganha uma pontuação diferenciada. Indicador financeiro é o status dele perante o Serasa. Bom, ao final, se ele é vermelho, ele tem um plano de ação mais rigoroso. Se ele é amarelo, ele tem que apresentar um plano de ação voltado para o problema. Enfim, ao final do ano, a média vai contabilizar a classificação dele, geral, né? Bom, esse indicador, ele é
ele alimenta a análise da alta administração, né? A alta administração da empresa fica sabendo como está a qualidade de fornecedores através desse indicador. Bom, aqui eu concluo o meu trabalho. Mensalmente eu gero esse scorecard e informo a empresa e aos fornecedores também. Ok. Ok? Pode fechar? Pode fechar. De resto, são referências bibliográficas aí que eu acho que não vem ao caso. Depois, se o senhor quiser compartilhar isso com os alunos, vou mandar. Fique à vontade. Vou pôr lá no Canvas, tá? Podemos, então, iniciar com as perguntas, meninos? Podemos. Boa noite, Luciano. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Queria agradecer ao Ricardo pela participação e perguntar se ele poderia citar um exemplo prático de um momento que houve uma troca ou desligamento de um fornecedor importante e como ocorreu o processo de mudança, qual estratégia foi utilizada. Ok. Nesse caso, eu vou citar exatamente esse que o scorecard falou. Eu cheguei na TechSeed, eu encontrei alguns fornecedores que estavam sozinhos. Eles estavam naquele quadrante de fornecedores estratégicos, né? Da matriz de Kraujik. Porque não havia alternativa imediata. Portanto, a gente teve que buscar essa alternativa. No início do projeto do motor Firefly, a gente tinha a Alstom como fornecedor de tratamento térmico, e com o crescimento também dos volumes, a gente percebeu que a Alstom não daria conta do recado. Precisávamos, mais uma vez, por mais um motivo, desenvolver outra fonte de tratamento térmico. Portanto, nós fomos atrás da Combustol. A sua pergunta ela foi de descontinuar, de interromper o fornecimento com alguém e passar para outro, né? Existem vários exemplos, tá? Mas esse me veio mais à cabeça porque eu trabalhei diretamente com ele e foi mais recente. Então, para a gente não ficar na mão de um fornecedor só e tampouco, né, poder ter o risco de abastecimento alto, tirar ele daquela situação de monopólio, era necessário identificar quem são os monopólios para desenvolver os novos fornecedores. Então, a Combustol é o nosso segundo fornecedor de tratamento térmico. Ok? Entendi, obrigado. Boa noite, Luciano. Boa noite, Ricardo. Primeiro, agradecer ao Ricardo pelo tempo que ele disponibilizou a gente, pela palestra, né? Agora, uma pergunta aqui sobre os fornecedores, né? Ele falou que ia ter uma lista aí com mais ou menos 100 fornecedores ou mais. Acontece de vocês irem ao mercado procurar novos fornecedores? E como que é a avaliação desses fornecedores? Se sim. Perfeito. Eu até pensei em trazer essa avaliação de fornecedores aqui, mas ela é muito extensa. E acontece sim, é muito frequente. O comprador muitas vezes se vê forçado a colocar novos fornecedores para participar da cotação. E até para mudar um pouco os ares, né? Porque a gente sabe que muitas vezes fornecedores, empresas combinam as coisas. É um crime, né? Mas combinam e vão girando o negócio entre elas. Então, é importante que o comprador, o setor de compras e a empresa faça a introdução de novos players, né? Novos fornecedores, para que uma análise potencial desses novatos seja feita. A análise potencial, ela olha a estrutura do fornecedor para atender os requisitos da TechSeed, o processo de fabricação do fornecedor, é feito um assessment. A gente não pode fazer auditoria sem ter um contrato, né? Mas dá para fazer uma visita e uma avaliação de como é o controle de qualidade, como que é a fabricação, com que tecnologia ele trabalha, qual é a saúde financeira do produtor, ele tem condições de trabalhar com o desenvolvimento da nossa engenharia,
Então, são uma série de fatores que eu precisaria mostrar um documento longo com muitos fatores envolvidos para se avaliar. Mas é muito mais frequente do que você pode imaginar a gente introduzir novos fornecedores, ok? Eu achava que combinar preço era só no público, no privado também, né? Ah, em toda parte, viu, professor? Claro. Infelizmente. Por isso que a gente, quando traz os convidados, mostra para o aluno que nem sempre o público é o pior, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Próxima Obrigado, pergunta. Ricardo. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Agradeço a sua participação aqui com a gente, né? É um papo estratégico muito enriquecedor. E não tenho perguntas, gostaria somente de te agradecer. Foi de extrema valia a sua participação, falando da análise de Kraujik, análise SWOT, que a gente vê bastante, né? Trazendo um exemplo vivo dessa mudança que a TechSeed teve da fabricação de motores a ferro fundido para motores de alumínio, que são motores mais leves, mais ecológicos. E só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado pela participação. Chega a ser uma ruptura tecnológica, né? Porque afeta muitas coisas, muitos mercados de fornecimento, né? De materiais, enfim. Eu aqui agradeço a oportunidade, Gustavo, agradeço o convite. Foi um prazer, é sempre um prazer falar sobre assuntos que envolvem administração, eu gosto muito, e estou à disposição de vocês para qualquer vez que puder participar. Tá? Obrigado, professor Luciano, obrigado a todos pela audição. Bacana. Obrigado, Gustavo, nós vamos considerar para o formulário a pergunta sobre a disruptura, tá? Senão você não tem aquele preenchimento, tá bom? Tá certo. Obrigado. Tá. Ricardo, muito obrigado. Foi excelente. Confesso que quando eu enquanto professor, né, dedicamos um tempo a fazer essa escuta qualificada, a gente aprende. Hoje eu aprendi, eu não sabia daquela técnica, né, dos quadrantes. Isso aí, para mim, eu levo como um aprendizado e achei bastante interessante. Eu estou aprendendo também. Na verdade, o Kraujik, ele trabalhou para a BASF, então ele desenvolveu uma análise de risco específica para compras, né? Então, mas é algo já conhecido, né? Assim, bastante diversificado. Obrigado, senhor. Obrigado você, em nome da cidade, eu agradeço. Vamos receber agora, obrigado, Ricardo, vamos receber agora o Boanerges. Bem, Boanerges. Até mais, Ricardo, fica à vontade. Boa noite, professor Luciano. Boa noite, Ricardo. Boa noite, alunos. Boa noite. A palavra está com você. Deixa eu ativar minha câmera aqui. Você sabe que eu só conheci um Boanerges da minha vida, você é o segundo. Aqui na Zona da Mata tem muitos. Coordenador do direito aqui há uns 15 anos atrás, ele chama Boanerges. E aqui tem uma frequência que Boanerges é nome composto, Boanerges mais alguma coisa. Então, legal. É bem comum aqui. Eu vou precisar da ajuda do meu amigo Wesley para iniciar a apresentação. E aí a gente... O material já está com você, Wesley? Eu acredito que sim. A gente já fez uns testes mais cedo. Já? Wesley que vai passar? Uhum. Então, vamos lá, Wesley. Seu microfone está desligado, nós estamos vendo seus lábios balançando e respondendo. Vamos lá, então? Material. Vamos pedir o Boanerges para ir se apresentando enquanto ele abre o material. Perfeitamente. E a gente ganha tempo. Na verdade, eu sou administrador por formação, né? A Wesley vai começar aí, ó. Conseguiu, Wesley? Aí deixa modo apresentação, meu amigo. Maximiza aí, Wesley. Exato. Eu tomei a liberdade de fazer até um convite
como eu falei para o Wesley, né, eu já tive a grata oportunidade de fazer apresentações da nossa profissão para a Universidade Federal, para os alunos de engenharia de produção, isso em 2015, e de lá para cá eu tive também, nesse momento de pandemia, fazer live, né, e tudo mais. Então, bacana. Eu tomei essa liberdade aí de fazer esse convite. Pode passar, Wesley, por gentileza. Aqui nós vamos falar, pessoal, sobre... Deixa eu até minimizar minha câmera aqui. Nós vamos falar aqui da minha experiência profissional, né, enquanto administrador, né, minha vivência aí nesse tempo aí de experiência. Planejamento estratégico, e aqui eu vou só pincelar, tá, pessoal? Como eu falei para o Wesley, né, eu tô trazendo aquilo que eu vivenciei no ambiente acadêmico e aquilo que eu vivenciei no meu dia a dia ao longo dessa experiência de mercado, né? E a cereja do bolo está aqui na importância do administrador de empresas no planejamento estratégico. Lá no final, a gente abre para perguntas e respostas, ok? Pode passar. Ótimo. Então, pessoal, em 89, eu me mudei de Juiz de Fora para Belo Horizonte. Eu fui trabalhar na Força Aérea, isso em janeiro de 90, né? Foi o primeiro local que eu vi planejamento estratégico, né? Trabalhei em licitações, né? No setor de licitações da Base Aérea da Pampulha, vocês devem conhecer, vocês de Belo Horizonte aí devem conhecer, né? Lá eu trabalhei com CIAF, né? Até por conta da minha formação, eu tive uma formação técnica inicialmente, que hoje é TI, né? E eu trabalhei no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, né? E isso dentro da Base Aérea da Pampulha, lá no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica. Né? Foram alguns anos que eu trabalhei ali em compras, inclusive, né? O Ricardo estava falando ali, eu conheci várias ferramentas também na área de compras lá. Claro que isso há 30 anos atrás, né? Era um pouco diferente, mas eu já nas outras experiências, né, mais recentes, eu vi algumas ferramentas, algumas, como o professor falou aí, foram novidades para mim, mas outras a gente que está no dia a dia acaba tendo acesso a elas, né? Trabalhei no Grupo Gerdau, né? Depois que eu saí da Força Aérea, eu voltei para minha cidade, para minha região, e acabei trabalhando no Grupo Gerdau, e inicialmente na área administrativa, até por essa vivência, por essa experiência na Força Aérea, né? No Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica. A Gerdau, apesar de ser um grupo siderúrgico, tem até no livro do Dr. Germano, Memórias de Aço, que lá ele diz muito assim, somos todos vendedores. Então, inevitavelmente, você é convidado a fazer parte do time comercial. Só que eu fiquei um tempo no time comercial e fiz o bacharelado, né, o bacharelado em administração, e logo em seguida fui convidado a assumir uma unidade do Grupo Gerdau para estar gerenciando, né. E essa experiência, ela veio seguida de uma coordenação do time comercial, das pessoas que trabalhavam lá, né, do time comercial, dos administrativos, e também de uma unidade de transformação de aço cortado e dobrado, né. Então, foi uma experiência rica, tanto na parte comercial como na parte industrial. Depois da minha experiência no Grupo Gerdau, eu trabalhei poucos anos no Grupo Clima Rio, e um super desafio, né? Essa experiência, Grupo Clima Rio, para falar um pouco de Grupo Clima Rio, trabalha com refrigeração e conforto térmico, né? Então, tem em Belo Horizonte, tem a Clima Rio, na verdade tem no Brasil todo, né? Do sul do país ao nordeste,
E aqui não diferente, né? Aqui em Juiz de Fora, onde eu estou hoje, é muito frio. Então, era vender ar-condicionado para esquimó, né? Hoje, por exemplo, aqui, eu não sei como é que está a temperatura em Belo Horizonte, mas hoje está friozinho aqui em Juiz de Fora, né? Mesmo com a lua cheia, choveu bastante, a temperatura caiu. Então, é uma experiência que eu guardo com muito carinho, porque vender ar-condicionado para esquimó, porque não tem uma cultura aqui de ar-condicionado, muito menos de climatização, e foi muito interessante. Fiquei lá por alguns anos, e depois eu fui convidado a fazer parte do time aí do Grupo Assotel, que tem também em Belo Horizonte, coincidência, essas quatro experiências aí são grandes empresas e que também têm unidades em Belo Horizonte. Essa última, eu fui convidado para fazer parte do time comercial, só que, devido à minha experiência, né, nos últimos praticamente 30 anos, eu fui convidado, além de coordenar o time comercial, ajudá-los aí no planejamento estratégico bem mais forte, trabalhando com qualidade, com marketing, com RH, uma coisa bem mais estruturada, bem mais complexa, né? Wesley, por gentileza. Pode passar. Para nós está aparecendo aqui, falando um pouco de plano estratégico, a segunda, número 5. Oi? É número 5, está aqui o slide. Vamos lá. Então, porque eu estou com um delayzinho de internet aqui, ele está indo e voltando, a qualidade está até boa. É no slide anterior, é no 4, por gentileza. 4, vamos lá, volta lá. Faz parte agora os delays nesse ambiente. Isso, vamos lá. Isso aí. Então, como eu disse, a gente vai pincelar, né? Vocês até vão me desculpar aí, que provavelmente para nós administradores, é um tema que é muito recorrente e, inevitavelmente, como eu falei para o Wesley, a gente está sempre lendo, né? Está sempre se atualizando e acaba sendo repetitivo, né? Mas, de qualquer forma, falando um pouco de planejamento estratégico, como é que a gente pode definir o planejamento estratégico? Deixa eu fechar minha câmera aqui novamente. O planejamento estratégico, né, é um processo constante, sistêmico e cíclico, né, que permite definir a trilha a ser seguida por uma organização, né? Isso independente do tamanho da organização, né, visando atingir seus objetivos, né? Então, pessoal, em suma, planejamento estratégico é o local pelo qual a administração da organização tenta definir cenários. Isso pode ser Grupo Gerdau, pode ser uma empresa menor, tipo a Assotel, é onde, né, vai ser definidos os planos de ação para que esses macros objetivos sejam alcançados, né? Lembrando que o planejamento estratégico é o local apropriado para a gente inserir as informações úteis e necessárias para o movimento que será feito pela organização nos próximos anos, né? Lembrando que, como eu disse um pouco antes, independente do tamanho da organização, o planejamento estratégico cabe. Não fiquem com medo de experimentar essa técnica do administrador, né? O planejamento estratégico cabe em qualquer tipo de organização. O 5, Wesley. Perfeito. Falando aqui, né? Fatores de sucesso nesse processo. Alinhamento entre o time, né? O administrador de empresa ele precisa falar bastante, né? Então, de qualquer forma, independente da estrutura, o alinhamento tem que estar em cima, né? Engajamento, fundamental. Participação de todos, né? Principalmente da alta liderança, igual o Ricardo comentou anteriormente aí, algumas informações são estratégicas e vão para a alta liderança, mas uma coisa que não se pode abrir mão é o planejamento estratégico. Ele precisa
fazer parte da cartilha da alta liderança, né? Se você não tiver envolvimento deles, é impossível que a coisa dê certo, né? Motivos para um planejamento estratégico, né? Resultados futuros, né? A maioria das vezes o alvo principal são os resultados futuros, né? Mas é fundamental que todos conheçam as razões que justifiquem os investimentos de tempo, de recursos, de construção, execução do planejamento estratégico, né? Identidade, né? Aqui eu falo de identidade também. Por mais engraçado que possa parecer, né? É comum que, ao passar do tempo, as empresas perderem a sua própria identidade, né? Começa a disparar para tudo quanto é lado e perde a identidade. Ou até mesmo a essência, né? É comum, né? Isso aí, né? Nós, administradores, vocês vão vivenciar muito isso, eu já vivenciei isso. É comum a empresa começar um negócio sem saber de fato o que são, o que querem realmente ser, né? Então, é comum isso. Wesley, por gentileza, vocês. Então, pessoal, com base nessa premissa, uma etapa fundamental do planejamento estratégico é definir e estabelecer a missão, visão e valores que a organização vai seguir. Estou chovendo uma olhada para vocês, provavelmente, né? Isso aí você praticamente tem que decorar, né? Resumidamente, a missão é o motivo dela existir. A visão é onde ela quer chegar, médio e longo prazo. E, por último, os valores, né? Importantes, direcionadores das decisões organizacionais e, principalmente, o que ela deseja entregar aos clientes, tá? Importante, assim, né? Valores são o norte da organização. As verdades que ela, pessoa jurídica, né, acredita e não abre mão. Então, ali é onde vai estar as verdades, né? Os valores estão ali, as verdades da empresa, dessa pessoa jurídica vão estar ali. Wesley. Continuando aqui, pessoal, detalhando um pouco mais o planejamento estratégico, né, e pincelando de fato, né, que ele é um tema muito mais complexo que esse, e é exemplo da apresentação do nosso amigo Ricardo, tem várias ferramentas que podem ser utilizadas aí na confecção de um planejamento estratégico, né, a gente precisa definir alguns objetivos entre eles, né. O objetivo estratégico, né, são os alvos ou metas que a organização pretende atingir, e na literatura, né, estão diretamente relacionados à missão e à visão, né? Esses objetivos nortearão os demais que eu vou mencionar abaixo, né? Os objetivos táticos são os famosos micro-objetivos, né, da organização, onde serão atribuídos os alvos para ou metas para cada setor da organização, né? Aqui é que se deve deixar claro, através dos alvos, né? O que a organização deseja para cada setor, para cada detalhezinho ali, de forma que os objetivos estratégicos sejam atingidos. Então, ali está o detalhezinho da coisa, né? Os objetivos operacionais referem-se à execução das tarefas propriamente ditas, né? Na literatura aí, que a gente cansa de pesquisar, né? Um plano de ação é a forma melhor aconselhada para trilhar esse caminho, né? Desde que bem organizado, com metodologia bem clara, bem definida, né? Ainda dentro de definição, com metas e objetivos, atividades responsáveis e prazos. Isso a gente não pode abrir mão, né? Isso tudo tem que estar bem claro ali, bem definido, né? Wesley, por gentileza. Ótimo. Planejamento estratégico, por sua vez, é voltado para uma análise de ambiente externo, e aí vocês vão ver que isso fica claro aí durante a nossa apresentação, né? E não somente para a organização. O planejamento estratégico, ele apresenta-se como uma forma de reduzir riscos futuros,
a exemplo lá da apresentação do Ricardo, né, essa gestão de fornecedores, planejamento estratégico é praticamente isso também. A gente faz uma gestão para reduzir riscos futuros, avaliar impactos indesejados, né, não ter surpresa com o fornecedor, igual o Ricardo falou, né, nortear decisões no presente, né. E Kotler fala, que até pesquisei isso, coloquei, define planejamento estratégico como uma metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela organização, visando maior grau de interação com o ambiente, tá? Pode passar, Wesley. Ótimo. Então, aqui, pessoal, resumidamente, as etapas do planejamento estratégico e a sua implementação. Isso eu acredito que vocês devem ter visto de uma forma parecida. Alguns falam 4 etapas, alguns 5, né? E assim vai desdobrando, né? Mas, de qualquer forma, assim, missão, visão, valores, que eu acabei de falar, análise do ambiente interno e externo, né? Principalmente do externo, como eu mencionei para vocês, definição de metas e objetivos, a gente ter aquela clara ideia ali do micro e macro, né? Definição de um plano de ação, e aí vocês podem usar várias ferramentas, né? E nós, administradores, a gente vai lançar mão de muita ferramenta, inclusive a análise SWOT que o Ricardo passou, ABC, PDCA, né? Tudo que puder ajudar na mensuração, no acompanhamento de resultados também vai ser muito bem-vindo, né? Sendo assim, essas etapas precisam ser seguidas, né? Não necessariamente com essa parte técnica resumida, assim, né? Mas, assim, ela precisa ter atenção nelas para um bom e um efetivo planejamento estratégico, né? Então, assim, por mais simples ou por mais rápido que eu tenha passado aqui para vocês, o planejamento estratégico, agora recente na minha última experiência profissional, eles contrataram até a Price, né? E a Price está ajudando eles no planejamento estratégico, de definições de trilhas, né? Trilhas de sucesso ali para os próximos anos, né? A empresa quer organizar os próximos anos e as próximas décadas, né? Onde ela quer chegar nas próximas décadas, né? Então, é fundamental, e nós, né, como administradores que estão fazendo parte de um momento como esse na empresa, é ter a tranquilidade de estar passando por essas etapas, revisá-las, ajudar no que pode para que a coisa aconteça, né? Então, pessoal, sobre planejamento estratégico, que eu tinha para passar para vocês, até eu falei para o Wesley, eu não vou ficar preso ao planejamento estratégico, porque isso é literatura obrigatória, né? A gente acaba tendo que passar por ela, mas o ponto que eu quero chegar, e aqui eu acabo o meu overview aí sobre planejamento estratégico, é o nosso papel no planejamento estratégico. É o ponto que eu quero chegar para falar com vocês. Por favor, Wesley. Pessoal, Drucker propôs o julgamento do desempenho de um administrador através dos critérios gêmeos de eficácia e eficiência, né? Então, assim, lembrando que eficácia é a capacidade de fazer as coisas certas e eficiência é a capacidade de fazer as coisas do modo certo, né? E isso, a gente é muito cobrado, né? A gente está no mercado, eu, por exemplo, quando eu fui promovido para estar assumindo uma unidade, isso ficou muito claro, né? E eu tinha acabado de ler Drucker, né, tal, e as cobranças aumentam consideravelmente, né? Então não adianta só fazer coisas certas, né? Tem que fazer do modo certo. Por favor, Wesley. Pessoal, então, continuando aqui, falando do nosso papel como administradores, né, no planejamento estratégico, tratam-se de importantes etapas no trabalho do administrador no planejamento estratégico, a análise do ambiente, que eu falei lá nos slides anteriores, a análise do ambiente, que será a estratégia
que procura definir o contexto em que a organização está inserida, adequando a organização ao meio, ok? E a definição dos obstáculos e as oportunidades que servem como forças ambientais que podem favorecer a própria organização. Eu estava batendo um papo com Wesley antes dessa apresentação, e a pandemia, ela, em alguns setores, ela dizimou alguns setores, né? Algumas empresas deixaram de existir por conta da pandemia, mas outras decolaram, né? Então, assim, foi sorte? Não acredito, não. Eu acredito que foi um bom ajuste de planejamento, algum ajuste fino no planejamento, algumas coisas conspiraram para dar certo, porque não existe sorte, né, no nosso dia a dia, né? Existe, sim, uma boa combinação de fatores. Então, eu acredito que foi feito um ajuste fino e essas empresas decolarem bem na pandemia. Wesley, próximo, por gentileza. Então, pessoal, ainda falando do papel do administrador de empresas no planejamento estratégico, com relação aos resultantes do planejamento estratégico e as consequências produzidas pelo mesmo, Ansoff explica: por si, o planejamento estratégico não produz ações nem mudanças visíveis na empresa. Para efetuar as mudanças, a empresa necessita de aptidões adequadas, administradores treinados, que é o nosso papel, motivados, esse fundamental, informação estratégica, sistemas e estruturas fluídas e com a tendência a serem compreensivos. Não adianta nada você fazer um planejamento estratégico que não roda, não funciona, não chega em todas as etapas da empresa, né? Eu li também agora recentemente que são os administradores que criam ideias e planejam estratégias que a empresa possa seguir em frente e gerando lucro, né, pessoal? O resultado está acima de tudo, né? Não acima de pessoas nem de segurança do trabalho, mas o lucro está, né, tá ali batendo, né? Tem um sinalzinho ali, você tem que ir atrás dele, né? A falta de planejamento pode falir qualquer empresa, da qual não tem uma boa estrutura e planos futuros para mantê-la em pé. Planejamento estratégico ajuda a empresa a fazer planos de curto a longo prazo, para que ela atinja os objetivos dentro do meio de produtividade, né? Com mecanismos para desenvolver ideias e processar os caminhos processar caminhos a ser percorridos, ok? Wesley. Senhores, ainda dentro do papel, portanto, para destacar o papel dos administradores no contexto de planejamento estratégico, vale recordar de conceitos contemporâneos, né? Conceitos atuais da administração, que vêm sendo aplicados há alguns anos em algumas grandes empresas, e o Grupo Gerdau é uma que usa bastante, tá? E que passam não só a ser aceitos, como também aplicados a realidades peculiares, organizacionais e regionais, né? Como o caso de critérios de eficácia e eficiência, né? Para nós, administradores, planejamento estratégico é fundamental, pois ajuda no desenvolvimento da equipe, dos projetos, da organização como um todo. Ok, pessoal? Wesley. Quando se administra uma organização, independente do tamanho, todas as ações... Falta um, Wesley. Ótimo. Quando se administra uma organização, independente do tamanho, todas as ações, micro e macro, pode contar. Da gestão do horário em que o colaborador chega, os dias e o tempo de duração das reuniões, a distribuição de atividades, network com clientes, as vendas, a relação com fornecedores, tá aí o Ricardo, né, e as compras, né, o marketing, a logística, ou seja, tudo precisa estar afinado e funcionando bem.
o funcionamento harmônico do todo, né? É de responsabilidade do administrador. Tudo tem que estar reloginho suíço, né? Precisa ter uma visão global, compreensiva de tudo que acontece na organização, né, você precisa estar ali com um olhar clínico, né, e crítico para perceber dificuldades, prever oportunidades, desenvolver soluções, né? Eu estava batendo um papo com Wesley mais cedo também, e eu tive a oportunidade de assistir uma apresentação do Falcone com o pessoal da Ambev. Eu não sei se vocês conseguiram participar, e ele falando do planejamento estratégico dentro da Ambev, né, que foi, né, o grande guru, o grande mestre do planejamento estratégico dentro da Ambev, e ele fala de detalhes, igual eu estava falando para o Wesley, né, coisas que, assim, vai passar batido no seu dia a dia, mas você tem que ter essa visão crítica. Ele falou assim que os colaboradores estavam insatisfeitos, produzindo pouco, porque os banheiros não eram limpos com uma certa frequência, os refeitórios eram escuros, né, e isso impactava na produtividade, na insatisfação do time. Então, o administrador, ele precisa ter isso. Ele precisa estar de olho em tudo, percebendo tudo, né? Tem que, igual eu vou falar para frente ali, tem que gostar de pessoas, tem que gostar de ouvir. Wesley, por gentileza. Agora, eu vou propor um exercício, né? Agora, vamos imaginar fazer tudo no improviso, sem planejamento estratégico. Vocês devem conhecer várias empresas assim, né? Assim, é por isso que o planejamento faz toda a diferença, né? Permitindo que nós, administradores, tenhamos uma visão geral dos negócios para que possamos tomar decisões que nos levam ao melhor futuro para a organização. Desde atrair novos clientes até fazer um bom uso dos recursos, né? Independente do tamanho da empresa. Às vezes a empresa não tem recurso, né? Mas o mais importante, assim, é utilizar bem o recurso, evitar desperdício. Planejamento aperfeiçoa os processos, economiza tempo, dinheiro, auxilia a organização, alcança seus objetivos. Eu vou falar para vocês assim, por mais bobo que pareça ser, a minha penúltima experiência profissional, os caras imprimiam papel a todo momento. Eu falei, mas para que imprimir papel? Porque precisa disso guardado. Eu falei, gente, vamos digitalizar, vamos acabar com o papel. Imprimia-se um papel, um padrãozinho para fazer cadastro cliente. Não existe isso mais. Vamos olhar para fora, né, fora da caixa, né? Eu agora, na minha última experiência, imprimia-se um papel, um A4, para implantar pedido, né, porque os representantes mandavam, eram 30 representantes, mandavam um pedido, e aí o assistente de vendas imprimia aquilo para digitar. Puxa, peraí, vamos pensar o seguinte, ou a gente utiliza o recurso de colocar 2 telas espelhadas, ou então vamos fazer o seguinte, tem monitores sobrando? Tem. Então vamos pôr um monitor do lado do outro, ele abre geralmente é o WhatsApp Web, né? Abre o WhatsApp Web ali, ao pedido e digita na outra, entendeu? É pensar diferente, é sair do mesmo, né, gente? Então, assim, quanto não vai economizar? Você já tem um recurso lá disponível, que é a tela. A gente está cortando o papel. Além do aspecto ambiental, né, tem o aspecto financeiro. Próximo, por gentileza, Wesley. Todo administrador deve conhecer técnicas para criar um bom planejamento. Mas alguns devem estar presentes em todos, para que todo o trabalho não seja em vão, tá, pessoal? Então, assim, registro. Um bom planejamento não deve ser apenas pensado, imaginado, discutido. Não adianta nada aquelas reuniões
e se a coisa não é registrada, as decisões não são colocadas, não no papel, tá, pessoal? No computador, né? As decisões permitem que se volte para elas sempre que necessário, auxiliando no monitoramento, permitindo alterações quando necessárias, né? Objetividade. Um dos principais motivos para se criar um planejamento é ajudar a empresa a alcançar objetivos, já que sem definições claras, práticas e eficientes, não vai dar certo. Então, assim, tem que fazer estudo para levar ao sucesso. O planejamento não tem, na verdade, o planejamento não tem linha de chegada. A gente não terminou o planejamento estratégico, opa, sucesso, todo mundo ganha. Não tem linha de chegada. Ele é constante, igual eu falei lá no início, cíclico, né? Organização. Para criar o planejamento, colocá-lo em prática e avaliá-lo, é importante ter organização. Ela ajuda o administrador a não esquecer os detalhes, garante uma ordem maior na execução dos planos, ok? Envolver, é fundamental envolver todas as áreas afins. Agora a gente nessa última experiência, contratou-se a Price, né? Consultoria fantástica, o Grupo Gerdau também já usou muito ela, eu tive a oportunidade de ter acesso à Price no Grupo Gerdau. E, então, assim, a Price, né, lá tem consultores, administradores, né, outras áreas afins, e eles falam assim, cara, chama o marketing, chama a qualidade, chama a RH, chama a venda, chama a logística. Então, assim, não adianta nada um planejamento estratégico você fazer só para você. Não vai adiantar, né? Então, nós, administradores, é um mapa a ser feito por várias pessoas, várias mãos, né? Ok? Engajamento, né? Determinar o sucesso. Aqui o contexto não é esse, mas, assim, é determinante para o sucesso, é trazer as pessoas, né, engajar todo mundo comprar a ideia, né, se não comprar, né, se você não dedicar um tempo ali de chamar um colega, um par teu, ou até mesmo um subordinado, e falar, olha, a gente está fazendo um planejamento estratégico para isso, vai melhorar nesse aspecto, vai melhorar nesse, naquele, e assim vai. Né? Então, o engajamento é fundamental, né? E principalmente da alta direção, né? A alta direção, além de envolvida, ela tem que estar engajada nisso aí, ela tem que nos ajudar para o planejamento estratégico. A grande verdade é que, se nós, administradores, se você não tem uma consultoria e o dono da empresa fala, eu queria fazer um planejamento estratégico, a primeira pessoa que você tem que vender para o planejamento estratégico é para a alta direção, para o dono da empresa. Então, não vai rolar. Ele tem que comprar. Ele é o primeiro cliente teu aí no planejamento estratégico, pessoal. Wesley, por gentileza. Pode passar, Wesley. Opa, legal. Então, assim, um bom planejamento pode fazer toda a diferença, até mesmo na vida pessoal. Pode voltar um, Wesley. Ótimo. No trabalho do é o 17. É o 17. É o 17, Wesley. É o 17, isso. Pode voltar um. Isto. Então, deixa eu iniciar lá. Um bom planejamento pode fazer toda a diferença, até mesmo na nossa vida pessoal, né? Tem um planejamento, tem lá tua esposa, tua família. Então, você fazendo um planejamento, as coisas vão conspirar para dar certo. No trabalho do administrador, no entanto, é o caminho a ser percorrido para alcançar os melhores resultados, levar a organização ao sucesso, né? Então, assim, lá na medida
de eficiência, eficácia e eficiência, lá naquela medida de eficácia e eficiência, o sucesso está ali, ok? Está ali, então é o caminho que a gente precisa percorrer para buscar os melhores resultados. Passa mais um, Wesley, por gentileza. Agora sim, o 18º. Ótimo. Então, pessoal, antes de abrir para perguntas e respostas, até para não alongar muito, né? Algumas dicas de sucesso aí. Gostar do que faz. Nós, administradores, a gente tem que acordar motivado, mesmo sabendo que administrar não é fácil, né? Ser resiliente, não titubear, né? Independente do desafio, né? Não vacilar, independente do desafio, né? Gostar de pessoas, aquilo que eu falei para vocês aí. Principal é gostar de pessoas, saber dizer não, né? Saber delegar, ser fundamental, saber dar feedback e saber ouvir. Atualizar-se sempre, né? Seja através de livros, cursos, clubhouse, lives com temas relacionados à profissão, artigos de LinkedIn ou do Twitter, né? Tá transitando ali nas redes sociais, mas sempre com um viés acadêmico, né? Não importa qual rede você escolher, né? A palavra-chave é conhecimento, né? Eu confesso para vocês, né, já tenho mais de 30 anos de mercado, né, sem contando com minhas primeiras experiências, que eu fui jovem aprendiz, e como jovem aprendiz eu comecei na área administrativa, né, mas eu comecei a tomar gosto pela área administrativa na Força Aérea, mas tem 15 anos que eu exerço a profissão de administrador, né. Depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar na área, mas assim, pelo Grupo Gerdau, eu trabalhei mais de 20 anos no Grupo Gerdau, e o Grupo Gerdau me proporcionou muita oportunidade de crescimento intelectual e profissional, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer cursos de B2B, B2C, na Escola de Marketing Industrial lá de Cotia, em São Paulo. Em Nova Lima, né, eu fiz cursos de impulsionamento de competitividade no INDG, né, Instituto de Desenvolvimento Gerencial, e por agora até fiz uma atualização de gestão comercial, até por conta dessa minha última experiência profissional, fiz uma imersão no Grupo Larte, aqui em Juiz de Fora, onde eu estou hoje, né? A minha última experiência é no interior do Rio de Janeiro. A empresa matriz é em Três Rios, tá? E aí, pessoal, abrindo aí para perguntas e respostas, né? A hora já está avançada. Passa mais um, Wesley. Mais um, por favor. Opa, legal. Então, aí estão os meus contatos, tá, pessoal? Estou aqui aberto a responder o que vocês precisam, né? Já aproveitando aí para responder esse penúltimo ícone aí de rede social é o Clubhouse. Eu não sei se todo mundo conhece, mas para nós ele tem muita coisa boa lá para nós. Bacana, muito bacana. Acho que nós podemos fazer as perguntas já. Vamos lá, pessoal? Boa noite. Larissa, Nayara, Boa noite, meu nome é Larissa. Primeiramente, obrigada por ter aceitado vir se apresentar para a gente hoje. E eu queria perguntar, com toda a sua experiência, por todas as empresas que você passou, o que uma empresa ou o administrador, eles não podem fazer de errado com o planejamento?
Então, eu falei para saber delegar, não é? Eu comentei lá do delegar, né? Tem etapas do planejamento estratégico que são indelegáveis. Indelegável. Eu vou te falar assim, olha, eu já vi temas relacionados ao diretor, um diretor da área administrativa mesmo, né, um administrador por formação, que ele chamou um gerente, faz isso aqui para mim. E aí, infelizmente, o gerente, o que ele fez? Delegou de novo. Então, na hora de levar essa etapa à frente, ela ficou solta, ela perdeu o dono, né? E é uma coisa que o planejamento estratégico não tolera. Tem etapas que precisa ter dono, trazer no colinho mesmo, assim, para que a coisa funcione. Porque, na verdade, o planejamento estratégico também, como eu falei lá, que você tem que vender para o dono da empresa para começar um planejamento estratégico, é a mesma coisa nas etapas. Para cada etapa que você precisa chegar no planejamento estratégico, precisa ter o dono, você precisa vender uma ideia, precisa envolver as pessoas certas, e isso, se você delegar, já era. Não pode delegar. Tem coisas que são indelegáveis no planejamento estratégico, né? Tem momentos ali no planejamento estratégico, eu te falo sobre isso agora, eu vivenciei isso muito agora. Ela teve um determinado momento que nós precisávamos falar de produto. E aí, na hora de falar do produto, não tinha dono o negócio. E a coisa ficou solta. Nós chegamos num momento do planejamento estratégico que parou. E planejamento estratégico, eu não cheguei a comentar sobre isso, ele tem um tempo. Se ele ficar muito longo também, ele perde o sentido. E todo aquele investimento que foi feito inicialmente, você joga por água abaixo. Perfeito? Obrigada. Não seja por isso. Boa noite. Boa noite. Pode perguntar, Wesley. Boa, Négis, eu também queria te agradecer muito, viu? No momento que eu te mandei mensagem lá no LinkedIn de solicitação, você já aceitou e falou que se comprometeria, né, a estar participando aqui da nossa palestra, então eu queria te agradecer muito em relação a isso. Eu que agradeço. Veio no momento certo, eu estava fazendo aniversário, estava fazendo 50. É isso aí. Presente para mim. Minha pergunta é em relação ao planejamento estratégico e focando um pouco além disso. Como gestor, acredito que durante a sua carreira você tenha vivenciado divergência, né, em interesses dos setores das organizações onde você passou durante a sua carreira. Como foi o seu processo de decisão em relação a esses interesses conflitantes? Então, quando eu estava à frente, então teve momentos que eu era um colaborador e não tinha poder de decisão, nem mediação. Eu só contribuía com o processo, trazendo informações, quando era solicitado, ajudando da melhor forma possível. Quando eu passei a ser um mediador, passei a demandar por essas informações e passei a concentrá-las, tem um ponto fundamental, Wesley. Quando você tem o domínio da coisa, você é responsável pelo processo de planejamento estratégico, você vai perceber ali que vai ter pessoas que não vão comprar a ideia. Como eu falei, eu vou usar muito esse termo aí com vocês. Se a pessoa não comprar a ideia, beleza, é direito dela. Você também, o que eu falei para vocês, tem que gostar de pessoas. Às vezes a pessoa não está no momento bom dela e ela não vai topar aquilo, não gostou do caminho que aquele planejamento levando, vai tirar ele da zona de conforto dele. Então, o que você tem que fazer? Chamar outra pessoa para contribuir. Então, é fundamental que você, aí lá naquela apresentação minha lá, ser crítico, ter uma visão holística da coisa
Fala, ó, esse cara não vai entregar o que eu preciso, esse colaborador não vai conseguir entregar, esse colaborador, não que ele esteja sabotando, mas ele vai me enrolar, não vai trazer aquilo que eu estou precisando. É bem simples, tá, pessoal? Olha, eu preciso dessas informações para inserir no nosso planejamento estratégico e definir os próximos passos. O cara não te entrega. Aí você, olha, vamos definir um prazo? Vamos. Aí, próximo do final do prazo, ele chega para você assim, olha, meu amigo, eu preciso novos prazos, eu não consigo te entregar. Então, assim, ele não está sabotando, ele só não quer entregar. Então, eu já vivenciei isso. Você tem que ter aquele olhar crítico, tá sempre antenado. Então, né, quando você, independente do tamanho da organização, tá, pessoal? Essa última empresa que eu estou trabalhando, ela tinha, só no escritório ali, era cerca de 60, 80 pessoas. Então, quando nós tínhamos reuniões no Teams para falar de planejamento estratégico, com a Price acompanhando, e claramente, assim, já tinha os prazos acordados e tudo mais, virava e mexia, alguém não entregava. Então, assim, cabe o administrador, cabe o dono o pai da criança, chegar ali, né, fazer uma reunião com a pessoa, falar, olha, o que está acontecendo? Você não vai entregar? Beleza. Chama outro, tá? Isso eu já vivenciei. É chato, mas nós, na carreira, a gente tem que ter esse olhar crítico, esse olhar clínico e chama outro e põe no lugar, porque senão não vai, gente. Planejamento estratégico, além de tudo, ele é time. Ele é time. Ele é ritmo. Se ficar fora do ritmo, vai sair do trilho. Obrigado. Vamos lá. Mais um? Acho que são 3, né? Já foram todos. Isso, professor. Não, tem eu ainda. Vamos lá. Boa noite. Da noite. Nayara. Então, boa Nerds, eu quero agradecer também. Eu não consegui ligar a câmera porque eu tive um probleminha aqui no meu celular, não estou conseguindo ligar a câmera. Mas eu quero agradecer. E a minha pergunta hoje vai ser a seguinte: eu quero saber a sua opinião a respeito de quais metas ou indicadores são utilizadas para executar o planejamento estratégico e o que fazer quando essas metas, quando as metas, né, desse planejamento não estão sendo atingidas. Quando não está sendo atingida é bem crítico, né? Você tem lá toda uma estrutura para chegar à meta, né? As metas, eu vou trazer um exemplo bem prático, pessoal. Vou falar da minha última, não, da penúltima é melhor. Nós tínhamos lá o planejamento de crescer em alguns setores, não só em vendas, tá? Crescer de uma forma estruturada, tínhamos todo um planejamento estratégico lá para crescimento, definimos o que era importante para crescer, era desde reestruturação, layout, isso tudo englobava metas, tá? Era meta de obra, meta de estrutura de layout, meta de estoque, né? Meta de estruturas físicas, e isso tudo tinha um tempo, tinha cronogramas a serem seguidos, né? Importantíssimos a serem seguidos. Quando isso não acontecia no tempo que a gente precisava, a gente acabava, era um efeito dominó. Quando você contratava uma obra para aumentar teu estoque, para chegar ao teu estoque novo, toda aquela estrutura que você fez lá no planejamento, olha, a gente precisa crescer, nos organizar para crescer nos próximos 5 anos. O que a gente precisa fazer? A gente precisa sair não só atender esse setor, aumentar o nosso mix, aumentar nossa possibilidade de negócios, atender novos setores, novos mercados. Então, o que a gente precisa inicialmente fazer? Aumentar o espaço para estoque, compra. Se a primeira etapa ali, por exemplo, deu errado, a gente tem um tempo ali de ajuste. Aí, digamos que a gente consiga ajustar e dê certo. Aí vem a próxima etapa.
compra. Aí a compra atrasou, isso vai empurrando, é efeito dominó. Layout, as estruturas que precisam ser feitas. Então, assim, eu também já vivenciei, não só nessa penúltima, como eu mencionei agora, mas até nessa última agora, eu acabei de ver uma publicação da loja que está sendo reestruturada, que era uma coisa que era para ter sido feita há um ano atrás. Foi feita agora, está sendo feita agora. Então, assim, todo o planejamento que foi construído e o planejamento foi feito antes da pandemia e ele tinha um start dentro da pandemia para aproveitar o momento de pandemia, home office, etc. e tal, não deu certo. Foi acontecendo uma série de fatores que foram atrapalhando e é claro que, assim, eu estou te falando a grosso modo, até porque eu não estava nesse projeto diretamente, mas esse último exemplo que eu estou dando, muito provavelmente o dono do projeto, o dono o pai da coisa, ele deve ter sentado inúmeras vezes e ajuste fino, ajuste fino, ajuste fino, ajuste fino. Então, eu vou te dizer até o seguinte, Nayara, o bom planejamento estratégico, você consegue colocar aqueles riscos futuros que eu coloquei lá, que eu mencionei, você até consegue. Você consegue trabalhar com variáveis. Isso é muito fácil de fazer, né? O que impede que isso dê certo? E você coloca lá os riscos, né? Os riscos futuros e tal, e tudo mais. Só que, assim, em algum momento, quem fez esse planejamento estratégico se esqueceu desse detalhe, né? Algum detalhezinho lá atrapalhou. Vou dar um exemplo, fornecedor. Pode ter sido fornecedor. Ele deve ter contratado, usando o Ricardo aí como apoio, deve ter contratado um fornecedor sem o devido cadastro, né? Nem sem o devido cadastro, mas sem o devido know-how, sem a devida expertise, e na hora do cara entregar, ele não entregou. Isso impactou no teu planejamento estratégico. Então, isso tem que estar no teu planejamento estratégico. Na hora de comprar, eu vou comprar de quem? XYZ. Esses caras são os caras que conseguem me atender sem que eu tenha atraso na entrega, etc. e tal. Então, existe a possibilidade, sim, de dar erro, dar muita zebra, desde que o planejamento estratégico não tenha sido bem feito. Pode acontecer? Pode. Você faz ajuste fino, roda o PDCAzinho ali, né, e segue a vida. Ok? Ok, meninos? Ok, obrigada. Todos perguntaram, né? Vamos lá. Boanerges, nós já chegamos aí ao nosso horário com qualidade, você foi espetacular. Te agradecer muito a presença aqui. Nós vamos pôr você no radar, você vai fazer aí o favor de voltar em outros eventos e, evidentemente, trazendo aí uma contribuição. Eu vou passar para a Jaqueline, levantou a mãozinha, e dela nós terminamos a nossa noite. Vamos lá, Jaqueline? Professor, o senhor pode terminar com o convidado a minha pergunta em relação à aula. Eu até postei no chat, se você quiser me responder no chat, tá bom? Não, vamos aqui mesmo. Assim, eu agradeço, convidado excelente. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Vanessa. Você tenha boa noite. Eu vou ficar com os meninos aqui respondendo algumas questões de metodologia de aula e te agradeço imensamente. Valeu. Muito obrigado a todos vocês. Foi um prazer e pode contar comigo. Falou, querido. Obrigada. Um abraço. Tchau. Nada. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, obrigada. Jaque, deixa eu ver sua pergunta. Desculpa, viu? Pensei que você já estava abrindo para perguntar de qualquer coisa. Eu não abri a tarefa no Canvas? Aparece para mim só o seu aviso. Não aparece lá. Porque para entregar, tem que criar uma tarefa. Não, já criei. Recebi, eu não abri. Pode ser, então. Fica só o avisozinho, sabe? Não, vamos ver aqui do aviso. O ponto remoto é isso. Até abrir para vocês aqui. Professor, outra coisa que eu quero perguntar também é sobre a prova. Que dia que vai ser a prova? Muito bem. Eu só abri aqui e te respondo. Não é verdade, Nai.
Quase esqueci de perguntar. Eu acho que é agora. Agora, às vezes, ele vai dar os pontos pra gente, né, Jaque? Aí é bom. Todo mundo é fácil. Não, vou dar tudo que vocês quiserem. Eu terminei a última aula falando com vocês. A gente lembra de falar na próxima, né? Vou só abrir aqui para ver se tem. Professor, acho que você tinha que dar uns pontos extras para essa turma, viu? Os convidados estão sendo excelentes. Ai, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Graças a Deus. Vamos lá na tarefa, né, meninada? Vamos estar gravando. Quem tiver alguma questão ainda passada com dúvida, vamos estar gravando tudo. Vamos lá, tarefas. Vai lá, Lulu. Vamos ver o que aconteceu. Oitava pílula, ela está aqui. Olha lá, ó, azulzinho, agora ficou verdinho. Pronto, agora já aparece, né? Deixa eu dar aqui. Bom, quanto à prova, vocês têm uma atividade multidisciplinar que já está jogada lá no Canvas. Vocês lembram disso? Acho que tem uns 15 dias, vocês viram? Jesus. Semana passada, hein, professor? 15 dias. Que isso. Olha lá, importante que está lá, né, companheiro Luiz Gustavo? Eu tenho uma proposta para fazer para vocês, que eu repito na proporção a nota dessa avaliação na prova. Por quê? Tem questões ali que são 3 por grupo, mas elas são extremamente complexas e a atividade vai ser pesada. Então, o que eu vou fazer? Eu tiro a avaliação parcial do cronograma e deixo para o dia da apresentação. A nota que vocês tirarem lá, eu faço regra de 3 aqui. Lá vale 10, a minha prova vale 20, então não tem como valer 110. Então, por exemplo, tiraram lá de 0 a 10, tiraram lá 4, eu venho aqui, ponho mais 4, que fica 10 e 10. Eu vou jogar essa bola para vocês. Quem é o representante? É o Patrick? Acho que é o Patrick, né? Isso mesmo. Aí, Patrick, joguei a bola, divide ela aí, e se tiverem concordância, a gente já faz essa substituição. Então, depois faz uma consulta no grupo aí, já são 22h44, estou quase enchendo a calça, e aí você, Patrick, fica na incumbência de me retornar. Luciano, ó, a maioria concordou. Fechou? Fechado. Professor, só mais uma coisa, antes de eu fazer xixi. Aqui, eu tive uma pequena falha. Na hora que eu fui postar o meu documento com a pergunta que eu fiz para o convidado, como no início do documento tinha meu nome como gestora da equipe, eu esqueci de nomear o documento com meu nominho. Então, como é que o senhor vai saber que é meu? Fica fácil, quer ver? Você está falando no formulário participação, né? Como já tinha escrito meu nome lá como gestor, eu tô assim, não precisa de eu pôr, né? Aí depois que eu lembrei que o senhor falou que sempre tem que pôr. Tarefa, participação. Então, vou sair aqui e falo para você, gente. Tchau. Vamos ver o que você fez aqui. Boa noite, com Deus. Fala o nome todo seu, querido, para não dar erro aqui. Jaqueline. Só tem um, então, Jaqueline. Aqui, ó. Vamos ver o que você fez lá. Jaqueline. Não, mas não tem problema não. Eu coloquei o meu nome. Eu coloquei o meu nome lá em cima só, como gestora. Pode ficar tranquila, porque você postou justamente aqui o seu nome aqui, ó, em cima. Tá. Beleza. É um erro material que a gente chama, mas é um erro material que não compromete a minha avaliação. Tá? Tá. Excelente, professor. Combinado? Mais alguém? Um abraço a você. Mais alguém aqui, gente? Estou à disposição. Deixa eu fechar aqui. Tudo bem? Vou fechar, então, a gravação. Parar de gravar.